Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Deslocamentos. Olá, sou Fernando Nogueira, pesquisador do LabGris, UFABC. Vamos conversar hoje com Tádzio Coelho, doutor em Ciências Sociais pela UERJ e atualmente professor da Universidade Federal de Viçosa. O Tádzio faz parte do grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, grupo de pesquisa Poemas. E esse nome tão simpático do grupo não significa que ele não vai ter uma análise da questão da ruptura de barragens e sua representação para a sociedade que é impactada por esse processo de maneira muito qualificada. Eu agradeço a presença aqui, Tádzio. Prazer, professor Fernando, participar deste podcast, dessa nossa conversa e tocar em assuntos tão sensíveis e importantes. Você podia falar um pouquinho para a gente desses dois grandes desastres que impactaram nossas emoções, mas impactaram de maneira muito mais profunda e danosa e desastrosa a vida de milhares de pessoas cuja produção, cuja vida, cuja estrutura de sobrevivência estava associada a essas bacias hidrológicas. É bom lembrar que antes de 2015, nós, pesquisadores da área de mineração, professores, pesquisadores, aquelas pessoas interessadas no tema, geralmente não centralizavam o debate na questão das barragens de rejeito de mineração. Eu lembro bem que as barragens apareciam de uma maneira muito em segundo plano, periférica, dentro da discussão da mineração. Havia vários já casos de rompimentos de barragens em Minas Gerais, a de Cataguases, Nova Lima, Miraí e outros, mas a gente ainda não dava a devida atenção a esse assunto, tendo em vista o potencial dano que existe na construção e expansão dessas infraestruturas. Então, a partir de 2015, se evidenciou, primeiro, esse nosso erro de análise, de não centralizar a barragem de rejeito e seus efeitos, seus danos, e também se evidenciou a tragédia, como a tragédia está diretamente atada à atividade de mineração, né? Essa mineração de extração de larga escala, essa mineração a céu aberto, e também a gente não vislumbrava ainda essa estrutura de geração de rejeitos e também uma estrutura que necessita da construção e expansão de barragens para depositar esses rejeitos, né? Eu estou chamando aqui de estrutura porque não é algo isolado ou fortuito. Na nossa interpretação, os rompimentos de barragens são, na verdade, um efeito de uma estrutura, ou seja, um efeito sistemático. Não ocorre apenas de uma vez ou uma vez a cada 15 anos, ou algo do tipo. Se a gente for analisar, desde 2001, os rompimentos de barragem de rejeito de mineração em Minas Gerais é quase uma média de um rompimento a cada 2 anos. Então, é uma frequência muito grande, né, de rompimentos, com vítimas fatais, inclusive, além das vítimas, a todo o problema gerado para o meio ambiente e também milhares e milhões até de pessoas, né? Se a gente for pensar os impactados ao longo da bacia do Rio Doce e do Rio Paraopeba, milhares aí de pessoas afetadas, muitos sem agora poder recorrer aos modos de produção e de sobrevivência que tinham antes.
e além de toda a tragédia humana gerada pelo rompimento dessas barragens. Então, a partir de então, as barragens de rejeito evidenciam essa estrutura e também evidenciam a necessidade de serem estudadas não só pela engenharia de barragens, mas também pelos vários campos do conhecimento humano. Perfeito. Essas lógicas, né, que são difíceis de explicar, não sei por uma noção equivocada da ciência, né, elas trazem muita preocupação para quem trabalha com risco, ou seja, o risco sempre trabalha o campo das possibilidades possíveis da incerteza, né? A incerteza. Então, se tem tanta certeza, não toma medidas de precaução, né? Então, nos dois desastres, quais foram as medidas de antecipação, de precaução que tiveram presente por parte da sociedade, das instituições, dos empreendedores? Pois é, Fernando. Se a gente recordar, teve, inclusive, muitos relatam que o restaurante lá do Complexo do Feijão, que é por onde passou o rejeito, ele ficava acima, na verdade, ele ficava a montante ali da barragem, né? E aí, em determinado ano, eles transferiram esse restaurante para a barragem 1. E também, se a gente for lembrar de Mariana, a barragem de Fundão era encarada como paradigmática, né? Ela era um modelo de mineração, de barragem de rejeito, encarada pelos engenheiros, né? Da UFOP, por exemplo, da engenharia, da Escola de Engenharia de Minas, sempre citavam essa barragem como uma barragem bastante segura. Isso também evidencia um discurso, claro, arrogante, um discurso assim, que é muito recorrente na humanidade, de acreditar piamente em seus conhecimentos e tecnologias e não considerar riscos, também possibilidades, né, como foi o caso aí, possibilidade de rompimento. Outra coisa que foi evidenciada ainda é para as populações que vivem a jusante, né? As próprias populações não sabiam, não conheciam esse risco, não tinham noção do que poderia ocorrer. Isso tem muito a ver com o funcionamento das instituições no Brasil, como essas barragens foram construídas à revelia da vontade e da possibilidade dessas populações saberem do que está sendo construído, do que pode ocorrer por conta dessas barragens de rejeito, né? Agora todo mundo está sabendo dessa possibilidade, inclusive vem gerando muitos problemas de saúde mental, de ansiedade, o que é compreensível, né? Nessas populações aí que vivem a jusante ou próximas das barragens, né? Então, uma coisa que a gente se interrogou, inclusive, em nossas vidas, para quem trabalha com mineração, é quantas vezes a gente já esteve em áreas, vamos dizer, imediatamente a jusante, ou aquelas áreas de autossalvamento, né? Que tanto se fala, as zonas de autossalvamento. Quantas vezes nós estivemos sem saber nessas áreas, correndo esse risco, né? E além do que, a própria ideia de risco é muito, muito estranha para a gente se pensar, né? Porque a gente pensa em risco, a gente pensa em probabilidade, né? Probabilidade de ocorrer um rompimento ou um vazamento, algum problema nessas barragens de rejeito. E como é que você diz assim para a população que vive a jusante que eles têm a probabilidade, o risco de 0,5% de ocorrer algum rompimento ali, como a pessoa convive com esse risco, né? Com essa constante possibilidade de ocorrer algo, por menor que seja a probabilidade, por menor que seja o risco, né? da pessoa sofrer com esses rompimentos. Então, é algo bastante ainda, um traço trágico, perverso ainda desse modelo de mineração, né? Estou chamando de modelo de mineração, já citei na outra fala, que o modelo de mineração é um conjunto de estruturas políticas, sociais, institucionais, econômicas, que faz esse modelo de mineração funcionar. É um conjunto de estruturas que regula a mineração, que dá uma lógica econômico-financeira para ela,
que permeia as relações dos grupos que estão aí ligados à atividade mineradora. Em essência, se a gente fosse encarar esse modelo de mineração, é um conjunto de relações de poder. E aí, claro, como qualquer relação de poder, existe um grupo ou indivíduo que sofre, né, ou que tem os seus interesses subordinados, e existe aquele grupo ou indivíduo que tem os seus interesses centralizados nesses processos decisórios, né? Então, é um modelo de mineração assimétrico, injusto, desigual, pautado principalmente pelos interesses de grandes mineradoras aí não só do Brasil, mas também do exterior, né? E seus acionistas, né? Então, assim, uma aproximação para a gente começar a entender esse modelo de mineração seria caracterizar ele dessa forma, né? Um conjunto de instituições, organismos de mercado e políticos também. Perfeito. Então, dentro dessa estrutura de poder, né, que funciona a montante da minha vida, da minha estrutura de vida, da minha cidade, meu núcleo populacional, como é possível eu me organizar para conviver com esse risco de maneira ativa, né? A gente está procurando montar esses cenários para que o ouvinte, que é um ator da gestão de risco na sua localidade, tenha a possibilidade de organizar ações antecipatórias, preventivas, né? Então, frente a uma ameaça como essa, como as populações que estão sujeitas a impactos podem se organizar e se mover para reagir? Pois é, Fernando, é uma questão muito importante, uma questão aí basilar, né? Se a gente for pensar a representação, a participação dessas populações, desses grupos e comunidades, a organização deles, mas uma organização não só quanto indivíduo interessado no debate, na mineração ou na questão legislativa, das transformações da regulação, etc., mas também de uma convergência de interesses dentro desses grupos, né? Esses indivíduos, eles precisam entender que eles não estão simplesmente isolados, apesar de muitas empresas, aí, através de ações de marketing, propaganda, ou até ações no território, tentarem fragmentar e dividir esses indivíduos que são das comunidades atingidas. É extremamente necessário que essas pessoas percebam que existem outras pessoas na mesma situação que eles e que eles precisam conversar, dialogar para fazer algumas iniciativas, ter iniciativas aí em conjunto, porque só dessa forma seria possível confrontar esses lobbies empresariais da mineração que são poderosíssimos, confrontar as próprias empresas mineradoras e, inclusive, os órgãos de monitoramento, de licenciamento, que, via de regra, se colocam a favor dessas grandes empresas. Então, essa discussão sobre o que fazer, né, da organização para se organizar, é extremamente necessária. A formação de organizações populares, comunitárias, para se inserir no debate e dentro desses processos decisórios. E aí, claro, tem uma dimensão que é mais de cunho legislativo, né, de alterar as leis. Hoje tem um debate muito forte aí acerca das leis da mineração e particularmente das barragens de rejeito. Aí, no caso aqui de Minas Gerais, o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais. Nós temos aí uma série de iniciativas que buscam alterar essa regulação das barragens de rejeitos, né? Por exemplo, tentando fazer com que barragens de rejeito não possam mais ser construídas ou expandidas onde haver uma população nessa zona de autossalvamento, né? Enfim, tem uma série de iniciativas que estão tentando alterar essa regulação. Mas essas organizações comunitárias, populares, elas também poderiam intervir
no cotidiano das cidades, fazer com que a população entenda os efeitos da mineração, os problemas causados, né? Essas mineradoras, elas incentivam muito um discurso do progresso, do desenvolvimento a priori, como se aqueles impostos de trabalho fossem funcionar como uma redenção social dessas regiões e fossem aplacar a pobreza e quaisquer outros problemas, né, que existam nessas regiões. Então, é importante que esses grupos mostrem, vamos dizer, o outro lado da moeda, os efeitos da mineração, os problemas gerados por barragens de rejeitos, mas não só por barragens, porque a mineração é uma atividade muito mais ampla, né? Tem uma série de infraestruturas que são problemáticas, aí, se a gente for pensar ferrovias, minerodutos, pilhas de estéreo, portos, tudo isso para beneficiar, movimentar essa carga. Mas para se representar e para se fazer efetiva essa representação dos interesses da população, é importante que eles estejam organizados e não simplesmente passem essa representação para outra pessoa, para outro grupo, né, que vai falar em nome deles. São eles que têm que falar em nome deles e a partir dos interesses deles, e não delegar a outrem essa tarefa, né? Tádio, nós tivemos com um intervalo de tempo muito curto, 2 enormes e brutais desastres em Minas Gerais, o de Mariana e depois o de Brumadinho. O que mudou efetivamente do ponto de vista de lei, de controle, de prevenção depois disso? Olha, Fernando, infelizmente, se a gente fosse fazer assim um apanhado geral do que mudou, a gente veria que muita coisa mudou para pior aí na questão legislativa da mineração no Brasil e em Minas Gerais, né? Claro, a gente teve algumas vitórias, algumas alterações benéficas, né? Como, por exemplo, a proibição da utilização do método paramontante para a construção de barragens, né? E de expansão. A gente teve aí numa discussão mais dos termos fiscais da mineração, o aumento da porcentagem da CEFEM, que na verdade passou a ser faturada em cima da receita bruta em vez da receita líquida, né? A criação da Agência Nacional de Mineração, substituindo o Departamento Nacional de Produção Mineral. Enfim, a gente teve algumas alterações benéficas, vamos dizer, nos últimos 10 anos, nesse contexto federal, mas também tivemos atrasos, recuos nessa legislação, principalmente em Minas Gerais, quando entre 2016 e 2017 se criou uma nova modalidade de licenciamento, que é o licenciamento ambiental simplificado, né? O LAS, que basicamente, se os empreendimentos, os projetos de mineração e outros também, né? Mas pensando mais no caso específico da mineração, se esses projetos forem encarados como pouco danosos, com risco baixo, de potencial baixo de poluição, esses projetos evitam passar pelo licenciamento ambiental trifásico, que é aquele tradicional, né, da licença prévia, licença de instalação, licença de operação, e passam a passar por um licenciamento ambiental concomitante, que evita essas 3 fases. Elas ocorrem numa única etapa para esses projetos que forem considerados com baixo potencial poluidor. Então, existe uma série aí de projetos de mineração em Minas Gerais que têm se aproveitado dessa flexibilização da legislação ambiental que ocorreu logo depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em 2015. Né? Essa legislação foi aprovada em 2017 e tem vários projetos que estão ocorrendo, e projetos muito problemáticos. Eu tenho acompanhado um deles aqui do lado de Viçosa, na cidade de Teixeiras e Pedra do Anta. Até houve a instalação de um projeto de mineração que foi encarado com baixo potencial poluidor, só que vem causando uma série de problemas para as populações aqui, apesar de ser uma escala de extração menor do que esses
projetos, por exemplo, da Vale, que a gente está debatendo aqui, ainda causa uma diversidade muito grande de problemas, desde a utilização de explosivos para o desmonte da rocha, que vem causando rachaduras e problemas nas comunidades, até o lançamento de fragmentos dessas rochas, vem caindo nas casas, nas propriedades das pessoas. O transporte desse minério que é feito por caminhões tem causado muitos problemas em Viçosa e nessa região aqui. Então, apesar em tese, parecer ser uma possibilidade boa, né, de se acelerar a aprovação de um projeto que traria o desenvolvimento, o progresso, na verdade, isso não deveria ter sido utilizado para a mineração, pelo menos, né? A mineração precisa desse formato tradicional, trifásico do licenciamento, né? Que mesmo assim é muito problemático. O licenciamento no Brasil hoje jamais se coloca como possibilidade a negação da licença. O licenciamento é visto pelas empresas como mais uma etapa burocrática para aprovação de seus projetos, né? Nunca se coloca a possibilidade da negação, mas mesmo assim era necessário, era importante que tivesse esse processo de licenciamento, que houvesse algum diálogo com as populações. Então, se a gente fosse pensar, Fernando, o que aconteceu depois do rompimento, em termos de mudanças legislativas, eu acho que tiveram diversos recuos aí. Se eu fosse fosse citar o principal, com certeza seria a criação dessa modalidade de licenciamento ambiental simplificado. Perfeito. Então, queria agradecer muito a nossa conversa, Tádzio, e pedir que você dê um recado para o ouvinte, se na cidade dele existir uma mineração. Eu que agradeço, Fernando, é um prazer a gente conversar sobre esse assunto de extrema importância para tanta gente no Brasil, né? Às vezes a gente a gente não consegue entender que o país é um país muito minerado, né? E aí, aproveitando, eu já converso com quem tiver em regiões, né, mineradas, municípios minerados, e que meu conselho seria de buscar possíveis organizações que existam já nessas regiões, que estejam debatendo e querendo fiscalizar, monitorar, interferir na atividade mineradora, porque esse é o tipo de atividade que não pode ficar sendo pautada unicamente pelos interesses das próprias mineradoras e dos seus acionistas, no caso aí de grandes mineradoras, mas também de pequenas e médias mineradoras que causam uma série de problemas. Então, é essencial aquilo que a gente tinha conversado da organização popular, né? E, claro, buscar caminhos alternativos, é necessário buscar a criação de alternativas econômicas, formas alternativas de se produzir, de se viver nesses territórios. Então, é isso, um abraço e a gente conversa mais em outra oportunidade. Obrigado, Tádzio, está ótimo. Você acabou de ouvir Deslocamentos, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil. Uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!